Olá a todos, de volta para mais um O Perito Podcast. Hoje o assunto é muito interessante, nós vamos falar sobre geradores. Sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. O nosso convidado de hoje é o José Ayrton Sofiati. O Ayrton, que é como a gente costuma chamar, ele é um síndico profissional já desde 1988 que ele tem a empresa dele, a Profissão Síndico. Tudo bom, Ayrton? Bem, e você, Ansel? Olha, eu estou assim, muito contente que você finalmente aceitou um convite para vir aqui. Eu sei que teu tempo é muito curto. Espero que a gente consiga fazer um papo bem produtivo para essa massa imensa de síndicos como você possa agregar conhecimento, que eu acho que com certeza vai ser muito útil. Eu que agradeço o convite e vamos conversar, fico à disposição. Para vocês que estão nos assistindo, à medida que você for gostando do programa, pode clicar já e dar um joinha, não precisa esperar o final não. Se inscreva no canal, clica no sininho para receber notificações e vamos em frente. Ayrton, nesse primeiro modo, a gente vai falar um pouquinho sobre as necessidades do condomínio que levam a precisar de geradores. É claro, gerador, a gente fala, gerador é quando falta energia elétrica, tá? Agora, existem vários objetivos quando a gente pensa em gerar uma energia substituta ou suplementar, alguma coisa assim. O que você acha mais importante quando a gente fala em eu preciso suprir este condomínio, que ele não pode ficar sem energia, por quê? Bem, os condomínios, eles utilizam um gerador de emergência. É justamente um equipamento dimensionado para atender aquele momento de interrupção, de falta de energia. Na grande maioria das vezes, esse gerador abastece apenas a área comum, né? Não abastece os apartamentos. Empreendimentos mais novos têm geradores com outra capacidade, com outra estrutura elétrica, que podem abastecer os apartamentos também. Também com maior custo também. Com maior custo também. A gente pode observar duas situações que o empreendimento, que um condomínio com gerador pode trazer. A primeira, para nós gestores, é o fator de segurança. A falta de energia é um agravante, fragiliza a segurança do condomínio em todos os aspectos. Até porque até entrar o gerador, se você tem fechaduras elétricas, eletromagnéticas, elas destravam e depois travam novamente com a volta da energia. E para o morador é o conforto de poder utilizar o elevador e não precisar subir de escada até o apartamento. Então, existem realmente problemas que a falta de energia nos traz e precisamos de um equipamento, um gerador de emergência. Ou seja, se pelo lado da segurança, que eu acho que envolve inclusive também bomba de incêndio, essas coisas, né? Para o lado do, como você está dizendo, que você como gestor, como síndico, né, está preocupado com a segurança. É claro que você também está preocupado com o conforto deles, mas a prioridade maior para você é a segurança, que você foi eleito para responder por ela. E a questão do conforto do condômino, é aí que ele enxerga o maior problema. Sim. Primeiro, segurança conflita com conforto, né? Para ter segurança, você abre mão de algumas situações de conforto. O morador, ele só vai lembrar que a demanda do gerador quando falta energia. Então, quando você chega, por exemplo, e fala que precisa fazer um upgrade no equipamento, tem manutenções semestrais que são mais robustas, que precisam ser incluídas na previsão orçamentária, o morador não tem aquela visão de necessidade, de tantos detalhes que envolvem o gerador. Seja ele pela performance, seja ele pelo local que ele está instalado, pela necessidade dos itens de segurança. É muito importante serem observadas essas situações
na rotina do condomínio. E tanto isso é verdade que na hora que o gerador entrar e começar a fazer barulho, ele vai se incomodar. Quer dizer, é mais um ponto que segurança versus comodidade, conforto, né? Os geradores que não têm proteção acústica, eles chegam a 100 decibéis, né? Então é um barulho muito grande. Muitas vezes eles estão instalados na garagem ou em outras áreas que estão próximas de apartamentos. Além do próprio fator de que a chaminé do gerador, com a queima do combustível, vai expelir aquela fumaça preta que tem o cheiro de diesel, né? Então os andares mais baixos vão ser prejudicados com esse cheiro também. Ou um vizinho, um prédio do lado. Você já teve problemas em assembleias para aprovar a instalação de um gerador em função de algum condômino se posicionar contra por questão de comodidade? Não, nunca tive. Não é comum, muito pelo contrário. Hoje, empreendimentos, não é uma obrigação da construtora entregar o gerador, não é uma norma, né? É uma valorização do empreendimento, a entrega do gerador. E empreendimentos que não têm gerador estão buscando colocar gerador. Agora, com a crise hídrica, nós observamos que o custo desses equipamentos aumentou muito. Houve, inclusive, falta de equipamentos no mercado e com tempo de espera aí de 4, 6 meses para a entrega de equipamentos novos. Todo mundo ficou preocupado com a possibilidade de falta de energia e quis garantir que tivesse pelo menos uma situação de atendimento das áreas comuns. E de repente incluindo pelo menos um dos elevadores, algo assim? Quanto mais área você vai incluir, mais robusto tem que ser o equipamento para poder atender essas áreas. Mas depende de dimensionamento, depende de estudo, depende do objetivo. Lembrando que o gerador com combustão a diesel, ele tem limitações de tempo, né? Então, se você vai ter uma falta de energia aí prolongada, ele vai necessitar ser reabastecido por diesel, né? Normalmente um gerador suporta aí 8, 10 horas de falta de energia. A média é de um gerador de 170 kVA queimar 30 litros de óleo diesel. Então você tem tanques de 100 litros, você tem tanque de 200 litros. E não é aconselhado você armazenar fora do tanque combustível para repor. Então você veja, se a questão da falta de energia é uma emergência momentânea, por exemplo, uma chuva forte, caiu uma árvore em cima da rede e tiveram que desligar. Bom, o tempo de reparo aí é um dia, no máximo, algumas horas e tal. Agora, se é um problema maior da usina, de uma queda de força, sim, se ficar 2 dias, você tá realmente com um problema. Nós tivemos um problema recente em Perdizes, em que houve um problema no transformador de rua e o condomínio ficou sem energia o final de semana todo. Então ocorreram 5 reabastecimentos de óleo diesel, todos feitos pelo zelador, porque as empresas que abastecem óleo diesel, na sua grande maioria, elas não trabalham no final de semana. As empresas têm licença para poder fazer abastecimento de condomínios. E o zelador precisou sair para buscar, porque foi uma demanda, um tempo muito prolongado de falta de energia. E uma perguntinha, curiosidade minha, e pode fazer o abastecimento do tanque do gerador com o gerador em funcionamento? Pode. Não é aconselhável, mas os zeladores acabam fazendo isso, porque desligar o gerador significa interromper o abastecimento do prédio. Mas aconselhamos a que desligue, faça o abastecimento de forma segura, não armazene no mesmo local do equipamento aqueles volumes de plástico, né, que tem 50 litros, não devem ficar perto, porque o gerador ele aquece, pode derreter aquele reservatório plástico. Hoje os tanques dos geradores são de alumínio, né? Então tem toda uma normatização para isso. O indicado é que fosse um abastecimento para uma empresa licenciada para esse tipo de trabalho, não um zelador. Uma outra coisa que eu escuto muito é que há um problema
pro condômino quando tem queda de energia e o gerador entra, e o gerador está somente nas áreas comuns, não está na unidade dele, não está alimentando a unidade dele, é com relação à preservação de alimentos. Existem geradores assim individuais para o próprio apartamento, alguma coisa assim? Não vejo isso. O que acaba acontecendo é que alguns empreendimentos estão fazendo modificações para que as unidades sejam atendidas por uma ou duas tomadas, justamente para poder ligar a geladeira e preservar os alimentos para que não estraguem. Um freezer, né? Já é uma instalação que um estudo mais simples pode... O gerador tem um dimensionamento e tem uma sobra de carga ali dimensionada que talvez com estudo dê para atender essas situações de um ou dois pontos internos. É claro que se todo mundo quiser ligar o ar-condicionado não vai dar, mas se todos quiserem ligar a geladeira pode ser feito um estudo para chegar nesse ponto sem um acréscimo de carga e sem um investimento muito grande. Então, por exemplo, eu poderia pensar que num determinado edifício tivesse um cabo subindo para todas as unidades que alimentaria especificamente uma tomada na cozinha e que fosse ligada à rede que vai ser abastecida pelo gerador, para que quando ligar nas áreas comuns também abasteça aquela tomada que onde vai ser ligada a geladeira. Isso. A gente vê em alguns lugares acontecer da pessoa desplugar a iluminação de emergência, que é um ponto que está ligado ao gerador, e utilizar aquela tomada para poder, com uma extensão, ligar a geladeira. Então acontece isso hoje em dia também. Uma outra solução meio... né? Uma alternativa, sem estudo nenhum de carga, então não sei o quanto está comprometendo a eficiência do equipamento, do gerador, mas eu já vi isso acontecer recentemente. Agora, pelo que eu estou vendo, a questão de você ter uma geração de energia suplementar te dá margem a uma série de ações de criatividade, né? Você pode, de repente, bolar um sistema que vai melhorar o conforto, que vai resolver algum tipo de problema para aquele condômino. Ou seja, você como síndico, que você está gerindo aquela instalação toda que é aquele edifício. Você também pode, de repente, com a tua atuação, trazer um pouco mais de conforto, um pouco mais de satisfação para o pessoal, né? Pode sim. Tem que sair da... Você precisa só sair da cadeira, tem que ir lá tomar atitude. Né? Tomar atitude. Uma das coisas que é preocupante é o fato do tempo que o gerador pode proporcionar com o óleo diesel que ele tem no reservatório. Então, dependendo da demanda de falta de energia, a tua preocupação vai aumentando, né? Se você está numa região que falta muita energia, é um problema. Se falta muita energia e por um tempo prolongado, você está sempre preocupado. Eu vou ter que sair buscar óleo diesel de madrugada, eu vou ter que sair ficar olhando o reservatório para saber a hora que está faltando 20 litros e sair para comprar óleo diesel. Quem vai buscar esse óleo diesel? Transportar de que forma? A que horas? Quem vai reabastecer? Então, hoje, uma grande alternativa que está surgindo no mercado são os geradores a gás. Nós vamos guardar isso para o nosso outro módulo. Vamos falar um pouquinho sobre gerador a gás, que isso é um papo muito extenso. Tá? Eu tô recebendo um sinal agora que está vindo uma pergunta aqui. Alexandre. Denilson dos Santos Silva, de Osasco. Tudo bom, Denilson? Você mandou o endereço e vai receber a sua caneca aí em casa, tá? Uma caneca do programa O Perito, tá bom? Eu entendo que a construtora do condomínio onde moro deveria entregar os geradores de energia junto com a obra, uma vez que as unidades dos portadores de deficiência foram construídas no último pavimento, que é no 15º andar. Em algum momento haverá falta de energia e estas pessoas estarão impossibilitadas de se locomoverem, já que o condomínio não dispõe de macas apropriadas para descê-los pelas escadas. Então, a construtora é obrigada a colocar um gerador pensando nas pessoas com deficiência? Deveria entregar, se ela contemplou um espaço
desta situação deveria entregar, mas não é uma obrigação a construtora entregar, né? Tem empreendimentos que são entregues sem gerador e tem empreendimentos que são entregues por gerador porque o morador compra pensando que ele tem uma segurança de ter o gerador de emergência. Ele quer essa segurança, ele quer essa comodidade. Mas nada impede que esse empreendimento que você está mencionando compre um gerador com menor potência para atender exatamente essa demanda deles. Se essa é a demanda principal deles, existem equipamentos disponíveis para isso. Que nem são tão onerosos Que nem são tão onerosos. Ou seja, a norma mesmo para a construtora e uma obrigação de ordem jurídica, isso não tem. Que eu saiba, não. Saiba, não. Denilson, uma falha de projeto, ela não implica exatamente em obrigatoriedade para colocar um gerador, tá? Existem projetos melhores, projetos piores, projetos que atendem mais coisas, projetos que não atendem, tudo isso em função da categoria do condomínio, do tanto que se pretendeu gastar nele, do nível de padrão de acabamento das unidades. Tudo isso está ligado numa equação que é bem complicada de explicar, de pré-definir. É claro que é melhor que tivesse, como o Ayrton falou, mas não é obrigatório, tá? Pode aguardar sua caneca chegar aí, tá bom? Bom, Ayrton, chegamos então ao final desse nosso primeiro módulo. Você que está nos assistindo, dá um joinha se você estiver gostando, compartilhe o programa com quem você achar que possa ter interesse. Se inscreva no canal e ative aqui as notificações, o sininho para você poder receber mensagens sempre que tiver alguma novidade do nosso canal. Nós estamos também no Spotify, que você pode acessar de qualquer lugar, inclusive no carro. Enfim, são diversas maneiras de você poder nos assistir. E até o próximo módulo, continuando com a entrevista aqui com José Ayrton Scrofiati.